hoje, dia 25 de outubro, né, 19º dia de guerra, desde o dia 7 de outubro. Então, até o momento, a gente tem os números aqui atualizados para vocês. 5.795 palestinos foram mortos. Desses números, gente, 70% são crianças, mulheres e idosos e 18 mil feridos. Só atualizando os números para vocês. E a gente vai agora conversar com a Heloísa Vilela sobre isso também. Ela está em Ramallah, na Cisjordânia, traz as últimas informações sobre a guerra para a gente. E hoje de manhã, gente, no horário do Oriente Médio, saiu a notícia de que pelo menos 5 pessoas foram mortas por ataques de Israel na região da Cisjordânia. 3 delas no campo de refugiados, justamente no campo de Jenin, que é exatamente onde a Elo estava anteontem, trouxe aquelas imagens para a gente que nós mostramos aqui no começo da semana, né, Elo? Bom dia para você. A gente teve essa notícia agora há pouco, quando a gente estava entrando aqui no ar. Elo, conta para a gente então o que você pode trazer de mais esse ataque na região, que era justamente onde você estava. Elo, boa tarde para você, na medida do possível. Bom dia, pessoal. Boa tarde para mim aqui, né? Bom dia para vocês. Eu acordei hoje, levei um susto com essa notícia. O que para a gente é chocante, para eles é uma situação recorde, né? Vamos lembrar que esses campos de refugiados, volta e meia, são alvos de militares israelenses que chegam com atiradores de elite, às vezes com esses ataques aéreos. Então, houve esse ataque ali que foi detonado por drones. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu tinha mostrado, acho que mostrei ontem à noite, uma imagem das ruas desse campo de refugiados, que volta e meia você vê uns panos na rua, assim, e que a gente, como é muito por aqui, eu tinha a impressão que era para fazer sombra, mas não, me explicaram que é justamente para atrapalhar a visão dos drones do exército israelense. Elo, querida, o áudio está picotando, a gente vai reconectar para a gente te ouvir. Enquanto a gente reconecta, essa imagem, vamos seguir mostrando essa imagem, e a Elo contou isso para a gente aqui mesmo, né? Reconecta aqueles dados. Os dados? Tá. Deixa eu só terminar de falar da imagem, Edu, perdão. Porque essa imagem que ela estava contando pra gente, ela mostrou que outras imagens feitas por Elo, tá? Muito calor lá, a Elo imaginou a princípio que essas lonas aí em cima eram lonas para proteger do sol, e aí ela estava explicando agora pra gente, contando que não. São lonas que foram colocadas pela comunidade para proteger, para que os drones não tivessem acesso, não conseguissem filmar, não tivessem a imagem dos drones e de alguma maneira, assim, proteger a população ali embaixo. Então é para se proteger dessa imagem aí dos drones que lançam também, fazem essa vigília e lançam também as bombas. Vamos lá, Edu, vamos trazer os números para... É um labirinto mesmo, né? Sim. É um labirinto que... E é um dos motivos pelos quais Israel está segurando essa entrada em Gaza, né? Porque ele sabe que a hora que entrar em Gaza, não é simples a operação. Não é simples a operação, né? Porque você tem... A estratégia de guerrilha em Gaza é uma estratégia muito mais difícil de combater do que, enfim, em outros campos. Mas vamos lá, Elo voltou. Diga, Elo, vamos lá. Pois é, vai ter resistência, Edu. Eles não vão entrar ali sem resistência, eles sabem que vão encontrar resistência. Os palestinos não vão ficar olhando simplesmente tomar conta dos territórios, né? Então, essa resistência existe há muitos anos e vai continuar existindo, como eles dizem. Tá, agora, o próximo embate vai ser pior ainda, mas ninguém fala em desistir, ninguém fala em não voltar mais. Eu acho a imagem bastante impressionante, não só pelas lonas que eles usam, né, mas o visual todo, o sentimento todo, é muito parecido com as nossas comunidades cariocas, por exemplo, né, para vocês, mas para mim lembra demais o que a gente vê no Rio de Janeiro. Então, essa situação, eu ia dizendo que desde o começo dessa incursão militar de Israel contra o povo palestino ali em Gaza, já são 90 mortes na Cisjordânia, do outro lado do país, né? A guerra, em princípio, ali em Gaza, mas a gente sabe que a guerra de Israel contra os palestinos é contra toda a comunidade, é contra toda a população, não sobra, não é contra o Hamas, é contra os palestinos. Já tem mais de 1.200 presos na Cisjordânia desde que começou
essa fase do conflito. O Israel, o exército israelense, vem fazendo operações em vários campos de refugiados na Cisjordânia, sempre com o objetivo de prender algumas pessoas, e aí enfrenta a resistência palestina, tem troca de tiros. Eles entraram nesse campo que vocês estão vendo aí na tela com atiradores de elite, além de terem feito também esse ataque aéreo. E como eu conversei ontem com vocês, essa é a vida dos palestinos. Eles têm que reconstruir toda hora, porque as suas casas, mesmo nos campos de refugiados, são destruídas volta e meia pelos militares israelenses. Então essa infelizmente, é uma rotina de mortes toda semana. Alguém tem mortes para reportar toda semana, especialmente agora, depois que começou essa ofensiva. Por quê? O governo de Israel quer pedir qualquer tipo de manifestação de apoio ao povo de Gaza que está sofrendo com esse bombardeio lá. E é incrível que, apesar disso, chama muita atenção a resistência dessas pessoas que estão sofrendo muito. A gente tem até uma matéria que a gente vai colocar agora, um vídeo de médicos de um hospital em Gaza que cantam uma música para dizer que eles não vão sair de lá enquanto não acabar o sofrimento de todos que estão lá. Vamos acompanhar esse vídeo. من يصارع السقم فلنواصل المسيرة نحو غايات الألم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا سيزول الألم سوف نحن Depois do massacre vocês viram que a gente viu no hospital. O sorriso no rosto desse médico que lidera o grupo? Realmente é de uma altivez, é de uma honra, é de uma responsabilidade com as vidas que eles estão cuidando ali, sem luz, sem água, sem os remédios necessários. Vocês podem começar a imaginar como que eles estão tratando as pessoas, sem anestésico, enfim. E nem por isso eles estão abrindo mão da responsabilidade número 1 de qualquer médico, que é salvar vidas. E isso mostra, Elô, a importância de você ter um sentido na vida. E muitas vezes o seu sentido é uma luta para lutar. É por isso que é importante você organizar a galera que sofre a opressão na luta. Porque a luta dá o sentido da vida quando às vezes... racionalmente não teria sentido nenhum, e o único sentido passa a ser o seguinte: eu estou junto nessa luta, e eu estou junto como? Eu estou junto ajudando, cuidando, fazendo um curativo, ensinando numa escola que não é escola, varrendo um chão que não dá para varrer de tanto escombro, mas eu estou aqui tentando fazer minha parte, porque o que faz sentido não é a conta matemática. É a luta, é o bom combate que tem lá, que ficou muito famoso por causa dos escritos do apóstolo Paulo. É o bom combate. Esse cara está combatendo o bom combate. Esse médico está combatendo. Agora, Elô, deixa eu trazer os números, porque fala sobre o negócio do hospital, os números de ontem, e tem coisas que a gente ainda não tinha falado aqui que são impressionantes. Põe na tela, por favor, aqui. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Segundo o Ministério da Saúde, tá, de Gaza, o número de pessoas mortas subiu para 5.795 e 18 mil feridos com os ataques de Israel, seja na Cisjordânia ou na faixa de Gaza. Vamos lá, são 4 pedaços pequenininhos, mas vale a pena para vocês saberem. Ele disse que 70% dos mortos são crianças, mulheres e pessoas mais velhas, e que daquele total que a gente viu de 5.700 e eu esqueci o complemento, eu não gosto de falar 5.700 e pouco, porque morte não se trata como pouco, né? 5.795, né? 2.360 são crianças, 40% dos mortos. E 1.292 são mulheres,
295 pessoas idosas. O ministro da Saúde disse que os 20 caminhões que entraram em Gaza, eu falei isso na abertura aqui, correspondem a 3% do que entrava antes do conflito. Se antes do conflito já era um caos, se já era um inferno, se já faltava coisa, se as pessoas já viviam com o mínimo, muitas pessoas sem o mínimo, agora entra 30 vezes menos. 30 vezes seria 3,3, ou seja, menos de 30 vezes menos. Tá? Ele disse que estão sendo verificados casos de smallpox, varíola, scabis, sarna hemorreica e diarreia, como resultado de uma condição sanitária cada vez pior e uma água que antes já era mais de 90% imprópria para o uso e agora está pior ainda, então como resultado disso. Vamos para o próximo dado. Tudo dados de ontem à noite. O ministro disse que mais 3 hospitais saíram de serviço, levando o total de hospitais que pararam de operar ou por causa dos bombardeios ou porque não tem mais combustível para poder fazer funcionar seus geradores, no total de 35 hospitais que não estão mais funcionando, o que representa 28%. Mais de 1/4 dos hospitais de Gaza não estão funcionando. E disse que 10.600 litros de combustível foram garantidos pela Organização Mundial da Saúde para o Al-Shifa Hospital. Vamos para a próxima, por favor, que é o último que eu trouxe para vocês. O ministro estimou o número de pessoas deslocadas, tiveram que sair do lugar de onde moravam, lá em Gaza, tá? Com 1,4 milhões de pessoas. Então você já tem 1,4 milhões de pessoas. Você nunca viu isso na tua vida. Você, da nossa geração, nunca viu uma notícia como essa. 1,4 milhões de pessoas tiveram que deixar em 3 semanas, menos de 3 semanas, o lugar onde moram. Vocês nunca viram isso. Dessas 1,4, 685 mil, né, foram colocadas com outras famílias, 565 mil em escolas que são ligadas às Nações Unidas, 101 mil em mesquitas, igrejas e lugares públicos e 70 mil que foram colocadas em 67 escolas públicas. Esse relatório indicou que 42% das unidades domiciliárias em Gaza foram destruídas ou bombardeadas, enfim, parcialmente ou totalmente destruídas depois do começo das agressões do dia 7 de outubro. Elô, são números que vão muito além dos que a gente estava falando e mostra como toda a infraestrutura, a questão da saúde, as doenças, como tudo isso assim tá num grau que as pessoas não têm ideia, talvez, né? Você imagina se 42% das residências foram destruídas, completamente destruídas. O que isso significa? Metade da população não tem onde morar. E está concentrada em metade do território. Eles já viviam uma superpopulação, porque uma faixa de terra muito pequena, as pessoas concentradas ali, e agora estão exprimidas ali na outra metade, que também é bombardeada. Não vamos esquecer que o sul da faixa de Gaza também está sofrendo bombardeios do exército israelense. Então, o que Israel quer com isso, Eduardo? O que é que Israel quer com isso, a não ser dizimar essa população? O que a gente está vendo é para lá de grave. Grave não diz o que é que está acontecendo ali. Olha essas imagens, né? Então, eu acho que não é à toa que a simpatia da população dos Estados Unidos começa a crescer finalmente. Parece que eles estão acordando para essa realidade que o governo deles apoia. Né? Apoia quando nega a resolução que foi apresentada pelo Brasil para um cessar-fogo, para a abertura de um corredor humanitário, que já é pouco a essa altura do campeonato. Não serve mais um cessar-fogo só para ter um corredor humanitário. Tem que ter um cessar-fogo para botar um ponto final nessa guerra, nesse conflito de uma vez por todas. Essa situação tem que ser resolvida de fato. Não adianta ficar adiando o conflito mais e mais, porque ele não se resolve.